Olá, meu nome é Fabiane Cavalcante, eu sou advogada criminalista, sou especialista em mestre em ciências criminais pela PUC do Rio Grande do Sul. Vou conversar com vocês a respeito do pacote anticrime, na contramão da descriminalização e das políticas públicas minimalistas. Não fiquei com nenhum ponto específico para estudar, mas a minha ideia é nós falarmos sobre os movimentos de política criminal e os diferentes, também, evidências ideológicas, e trabalhar com vocês alguns artigos específicos que eu entendo que tiveram uma alteração significativa e que também vão ter como consequência um grave problema no sistema penal. Eu elaborei esse material para que nós pudéssemos falar a respeito. Então, esse pacote anticrime e anticorrupção do ministro Sérgio Moro, ele teve como consequência a Lei 13.964 de 2019, e o que eu busco aqui é a avaliação da necessidade dessas alterações, né, que visam endurecimento na legislação que versa sobre a matéria criminal. Bom, o que se consegue, né, constatar de imediato é que o governo federal teve uma ausência de compromisso constitucional. A eleição desse governo, ela teve o objetivo de endurecimento punitivo, né, a partir do voto dos cidadãos. O objetivo também de retrocesso, de uma punição tradicional e o recurso à lei penal como instrumento de controle social. Desde o primeiro momento, o pacote anticrime e o pacote anticorrupção, ele demonstrou uma redução de garantias penais, endurecimento da legislação, das condições de execução das penas, além da adoção desses instrumentos que são contrários à nossa legislação. Como eu informei para vocês, depois nós vamos falar um pouquinho sobre política criminal, mas a ideia aqui é demonstrar, a partir de alguns artigos, essas alterações que vão ter esse impacto significativo no sistema penal. O artigo da legítima defesa, que está no artigo 25 do Código Penal, ele teve uma alteração, né, e um alargamento do instituto em benefício do agente de segurança pública. Nesse caso aqui, essa medida, né, depois também da constituição dos juristas, que fizeram duras críticas a respeito do pacote anticrime e anticorrupção, essa medida, ela viola a proporcionalidade, né, a igualdade, ao alargar as possibilidades de reconhecimento da legítima defesa aos agentes de segurança, subvertendo a racionalidade hierárquica na importância desses bens jurídicos. E o objeto aqui, também falando através de movimentos de política criminal, é nós fazermos uma análise sobre os bens jurídicos tutelados. E nesse caso específico, o artigo em si, ele foi elaborado a partir de um estudo, né, e de uma análise aprofundada. Quando nós fazemos um alargamento e permitindo que o agente de segurança, que for acusado pelo excesso da força do uso da força letal, ele tenha perdão judicial, mediante a mera declaração de que estava com medo, nós estamos aqui também possibilitando o arbítrio do poder estatal, né, viabilizando ainda mais que esse arbítrio ele seja uma prática constante. Bom, com relação ao cumprimento da pena máxima, né, o artigo 75 ele teve uma alteração. O nosso texto original, ele estabelecia como marco que a pena não poderia ser superior a 30 anos. Depois de uma proposta do ministro Alexandre de Moraes, nós tivemos a alteração desse artigo. Então, essa pena passa de 30 a 40 anos. E a análise aqui, e a justificativa, o fundamento para esse pedido e para essa proposta, foi no sentido de que a expectativa de vida do ser humano teria aumentado, e que, portanto, nós estaríamos aí diante de uma necessidade também do cumprimento de pena máxima ter esse alargamento. Bom, nós não estamos falando de um período curto, né, um lapso temporal de uma década, são 10 anos na vida de um sujeito que está cumprindo pena. Então, essa justificativa, ela vai na contramão, tanto da pretensão ressocializadora da pena, quanto é evidente, né, o nítido endurecimento, sem fundamento, sem estudo teórico. Além disso, e o mais grave que eu vejo, é a falta de análise estrutural do sistema penitenciário, né, e o impacto que isso vai gerar a longo prazo. Então, é muito difícil que a partir de uma resposta e de um objetivo completamente sem fundamento, né, que trata da expectativa de vida do ser humano, tem um aumento significativo
com relação ao tempo de cumprimento da pena máxima e que isso não tenha nenhum estudo a respeito da estrutura penitenciária, que hoje não pode nem possibilita nenhum tratamento que permita esse aumento de pena. Então, nós não temos estrutura carcerária para isso hoje. Imagine, então, daqui a 10 anos, 20 anos, quando essas penas elas já tiverem o seu aumento aplicado. Né? E não falo nem de 10, 20 anos, mas mais do que isso. Né? Teve uma alteração também com relação à prisão em segunda instância. Bom, nós não temos previsão legal, como todos sabem, e que trabalham dentro do direito penal, do sistema penal, houve já um grande problema jurisprudencial com relação a isso, ao longo também do tempo, das décadas. Essa proposta, ela teve o objetivo de fazer a inclusão da prisão em segunda instância no Código de Processo Penal. Ela não foi aprovada, mas existe uma proposta de emenda à Constituição tramitando numa comissão especial, então nós podemos, daqui a um período, ter essa alteração e essa inclusão que não veio a partir desse pacote anticrime, contudo, existe já essa proposta de emenda à Constituição. Um problema sério que nós já temos e nós já vivenciamos de jurisprudência com relação a isso, que oscila, que causa uma imensa insegurança jurídica a todos nós, porque tivemos alteração em 2009, depois de 2009 nós tivemos decisão do Supremo com relação à inconstitucionalidade da prisão em segunda instância, proferiu a presunção de inocência, dentre outros fundamentos. Em 2016 nós tivemos uma alteração da jurisprudência também, sede de habeas corpus, que alterou e declarou constitucional. Em 2019, nós tivemos novamente uma discussão pelo STF com relação a isso, declarando, então, e retornando a impossibilidade de prisão em segunda instância em razão da inconstitucionalidade. Bom, nós não tivemos essa alteração, né, prévia, mas nós tivemos uma alteração no artigo específico que trata do Tribunal do Júri, que é o artigo 492 do Código de Processo Penal. Esse artigo teve como base, né, a possibilidade de prisão obrigatória após condenação pelo pleno, e isso teve uma alteração também na redação com relação à condenação, que trata do seguinte problema: a pena igual ou superior a 15 anos determina, então, possibilita a execução provisória das penas. Não preciso nem dizer que isso vai acontecer em massa, nós teremos aí muitos casos, né, porque se tratando de crime doloso contra a vida, as penas são altas, e a partir disso, nós vamos ter, sim, um aumento de prisão antes do trânsito de julgado e antes dos recursos. Isso tem uma violação à presunção constitucional de inocência, vai na contramão do que decidiu o STF no final de 2019. Além disso, nós temos inúmeros artigos, né, e recursos que são que as pessoas vão ter a possibilidade de fazê-lo, e se tratando também ali do artigo 593, inciso 3, a linha D, com relação à decisão, quando for manifestamente contrária à prova dos autos, possibilita, então, que o sujeito ele seja submetido a novo julgamento. Então, essa pessoa que for submetida a novo julgamento, ela já pode estar presa porque foi condenada, né, antes dos recursos. Bom, com relação à Lei de Organização Criminosa, a Lei 12.850 de 2013, no artigo 1º, teve uma alteração. Esse artigo, essa proposta, o projeto anticrime, anticorrupção inicial, ele ainda tinha um problema maior, foi muito criticado, que era a nomenclatura das facções. Isso foi excluído, mas o que se estabeleceu aqui é que o cumprimento da pena de segurança em prisão de segurança máxima aos líderes de facções, retirando a possibilidade de progressão. Aqui é evidente, né, a supressão de direitos com relação à progressão de regime, e esse texto foi alterado, houve discussão com relação ao texto, e o artigo 1º, parágrafo 8º e 9º, teve uma alteração
e se incluiu a palavra o condenado expressamente. Então, no caso do condenado expressamente em sentença por integrar a organização criminosa ou por crime praticado por meio de organização criminosa, ele então não poderá progredir de regime de cumprimento de pena ou obter livramento ou outros benefícios prisionais se houver elementos probatórios que indiquem a manutenção do vínculo associativo. Aqui tem um alargamento, né, evidente, e também estabelecendo critérios que são, caso a caso, muito difíceis de serem analisados. Com relação à saída temporária, o artigo 122 da Lei 7210 de 84, tem algumas previsões que autorizam, então, a saída temporária do apenado, e a proposta do Congresso foi no sentido de não ter direito à saída temporária a pessoa que cumpre pena por prática de crime hediondo com resultado morte. Isso foi aprovado e o texto foi alterado, então essa alteração legislativa, né, no meu ver, ela resulta de uma proposta ineficiente e ineficaz, recrudescimento do tratamento da delinquência, desproporcionalidade, restringe direitos fundamentais e o objetivo ressocializador da pena aqui também é completamente esquecido. O apenado, então, ele não pode ter o direito à saída temporária mesmo que preenchidos os requisitos em função de ter cometido e praticado um crime hediondo com resultado morte. Com relação à permanência dos presos, aqui o que me chamou a atenção foi o prazo para isso, né? E a impossibilidade de nós termos uma decisão ou uma liberdade em razão do tempo. E isso acontece, a redação, ela estabelecia o seguinte: permanência de presos perigosos em estabelecimento federal de segurança máxima, ela era de 360 dias. Até 360 dias, nós sabemos que esse período, geralmente, ele é cumprido, e ela poderia ser renovada quando solicitado pelo juiz de origem. O que acontece? A proposta, ela ampliou para até 3 anos, ou seja, 1.080 dias a permanência do preso renovável por igual período. O artigo 10, parágrafo 1º, estabeleceu essa alteração, então foi alterado esse artigo, e esse alargamento, né, inviabiliza que nós possamos, a defesa, faça pedido de liberdade e que se tenha uma decisão fundamentada. Então, a decisão vai ser no sentido de aplicação desse dispositivo. Bom, dito isso e tendo separado esses artigos, eu acho que é importante, a partir da política criminal, que nós possamos resgatá-la, né, no sentido de aplicação desses movimentos, movimentos minimalistas, eu diria, que é o que eu trabalhei também na minha dissertação de mestrado. As considerações pela necessidade de descriminalizar e não criminalizar ou endurecer as penas. Não existe pouca legislação que trata da matéria criminal. Existe um discurso inflamado que trata dessa matéria e a partir de auxílio e incentivo dos governantes no sentido de um necessário endurecimento, sempre pautado na fala da segurança. E isso é cada vez mais frequente e nesse governo é muito presente. A consequência disso enfraquece nitidamente o sistema penal como um todo, enfraquece os institutos dogmáticos, que sempre serviram de alicerce para um direito penal mínimo, fragmentário, subsidiário e de última ratio. A importância do resgate desses critérios de política criminal no âmbito das ciências criminais me parece que é evidente, justamente porque o objetivo também é o controle da criminalidade, né, subsidiando e orientando o legislador e criando esses mecanismos de controle. A política criminal, ela consiste numa sabedoria legislativa do Estado na luta contra as infrações penais, e não o contrário. O que se tem agora é um sistema punitivo, né, um modelo punitivo que nós precisamos, e esse seria o meu objetivo aqui, uma reflexão no sentido de resistir a esse modelo punitivista e repressor, e trazendo para vocês alguns conceitos que eu entendo que sejam de suma importância dentro dos movimentos de política criminal. E Schecht já trazia, né, a questão desses movimentos minimalistas, da sua importância dentro da política criminal, buscando diminuir o impacto carcerário, né, salvaguardando direitos e garantias e limitando o poder punitivo estatal. Isso há muitos
muito tempo já é trabalhado, né, a partir dos movimentos de política criminal, e muitos autores, eles elencam isso como necessário para que o direito penal ele seja restrito às demandas sensíveis, vitais e mais importantes que existem, né, os bens jurídicos mais relevantes. Se esses critérios eles, estão sendo esquecidos ao longo do tempo, nós temos que essas alterações, elas permitem cada vez mais redução de garantia, flexibilização das regras de imputação e a relativização de garantias político-criminais, substantivas e processuais. Isso já dizia Silva Sanches na expansão do direito penal, e cada vez mais isso se torna presente, né, na nossa sociedade. A reflexão que eu faço a partir do livro do professor Ricardo Glockner, Risco e Processo Penal, é que é imprescindível resistir a esse tendencialismo de um direito penal máximo, baseado na segurança e no risco da sociedade. É preciso estudar o caso concreto, análise da situação, estruturar o sistema como um todo, avaliar, dentro de tantas agências jurídicas, se a penal é a única capaz de solucionar esse conflito. E mudando o paradigma, né, de que o risco justifica a aplicação criminal sem garantias, que é o que mais tem se visto, seduzido pelos arautos da macrocriminalização e do panpenalismo, sob promessas de um estancamento da segurança que se esvai a fluxo veloz. Isso é um trecho do livro do professor Ricardo, e eu sinto cada vez mais atual na nossa sociedade. Tem um artigo que se chama Os Sentidos do Populismo Penal, uma análise para além da condenação ética, do professor Ricardo Glockner e do Marcelo Butelli, que também é de 2017, mas é muito atual nesse sentido, da necessidade de nós nos debruçarmos, né, com relação a esse pânico da sociedade e análise mesmo dos movimentos de política criminal, do sistema criminal, né, das discussões criminológicas e tentando evitar essa política autoritária, né, nesses tempos que nós vivemos, que são tempos democráticos, digamos assim. Eu fico aqui apenas com essas reflexões. Acho que é muito importante todos nós trabalharmos, seja através de um direito de intervenção, como dizia Hasmer, com relação a essa necessária e esse objetivo de que o direito penal ele deve atender essas demandas que são inatingíveis pelos outros sistemas jurídicos. E também, a partir do que dizia Ruxin com relação à política criminal, esse conjunto de recomendações e princípios, ele cada vez mais tem sido esquecido. E ele é tão importante, ele é tão fundamental no sistema atual, né, nessa sociedade de risco. Então, meu pedido aqui é um pedido de resistência, né, para esse modelo punitivista e repressor, e trabalharmos dia a dia para que isso seja cada vez mais distanciado da nossa realidade, que o sistema seja estruturado, que as garantias e os direitos fundamentais eles sejam sempre estejam presentes, né, no nosso dia a dia de quem trabalha dentro do sistema penal, para justamente possibilitar um sistema mais justo, né, e imparcial. E é isso que eu fico aqui como reflexão e peço para vocês que relembrem cada vez mais desses movimentos que foram trazidos e muito bem conceituados por grandes juristas e que devem ser o nosso norte para trabalhar cada dia mais buscando, então, esses direitos e garantias fundamentais dentro de um Estado democrático de direito. Quero agradecer a editora pelo convite, agradecer ao Felipe e também ao Henrique pela oportunidade e fico à disposição de vocês para qualquer dúvida e qualquer esclarecimento, também disponibilizo essas lâminas para o curso de vocês. Muito obrigada.